No ano de 2018, eu fui desenganada pelos médicos por 2 noites consecutivas. Em 2018, eu ainda trabalhava dentro do hospital e, por algum motivo, me solicitaram uma ecografia. Aqui eu vou colocar para vocês depois essa ecografia para vocês lerem ou depois dar uma pausa no vídeo. Mas aqui fala que eu tinha 132 centímetros cúbicos de volume do meu útero. Esse vídeo faz parte de uma compilação que eu vou fazer para vocês a respeito da minha vontade de ser mãe e coisas que aconteceram. Então, lá na descrição do vídeo, tu vai ver a parte 1, parte 2, esse vídeo aqui vai ser a parte 2, mas eu vou colocar lá direitinho as partes do vídeo para tu conseguir acompanhar do início ao fim. Mas voltando aqui. Aqui nesse exame de 2018, 10 de janeiro de 2018, falava que o volume do meu útero estava com 132 centímetros cúbicos. O normal de uma mulher adulta é entre 50 a 90. Não que isso vá fazer muita diferença, mas o cotidiano é de 50 a 90. O meu útero já estava em 132, porque já tinha um mioma no tamanho de 2 centímetros. Sinceramente, eu nem me recordo por que eu fiz esse exame. Mas só para falar para vocês que o meu útero, se tu assistiu o outro vídeo, o meu útero tinha 35 centímetros cúbicos. E de repente, eu acredito que ele só cresceu por causa do mioma. E aí ele veio se gerar esse volume de 132. No mês de junho, eu comecei a ter muito mal-estar, muito mal-estar. Eu sentia calafrios, eu tinha febre, eu sentia muito sono. Eu tomava muito corticoide para engordar, porque eu sempre tive complexo da minha magreza. E eu descobri nos corticoides uma maneira de eu conseguir ganhar peso. Só que eu não sabia que aquele peso que eu estava ganhando era só inchaço, eu não estava ganhando peso de fato. Aconteceu que eu comecei a definhar, eu comecei a emagrecer, eu perdi 11 quilos, eu pesava 75 quilos. Eu perdi 11 quilos, assim, de uma maneira drástica, em uma semana, deu 10 dias. Em 10 dias eu perdi 11 quilos. E aí eu fui a 64 quilos. E eu me recordo que quando eu cheguei no hospital, eu já não falava mais nada com nada. E aí uma moça descobriu. Eu fui 3 vezes pro hospital. Um dos dias que eu fui pro hospital, numa terça-feira, uma amiga foi comigo. E nessa ida, um carro veio e bateu do meu lado. Para vocês terem uma noção, eu não sei se a batida foi forte, se a batida foi fraca. Eu já estava totalmente desnorteada por causa desse mal-estar que eu sentia e eu não sabia o porquê que eu estava sentindo esse mal-estar. Na terceira vez que me levaram no hospital, eu já estava delirando e a técnica de enfermagem que atendeu lá, ela veio e fez um teste de glicose. E aí lá naquele aparelho de glicose, apareceu erro. Então isso quer dizer que estava mais de 500, porque quando está acima de 500 não aparece naquele aparelho. E aí me levaram para dentro do hospital, fizeram um monte de medicação, fizeram um monte de exames e concluíram que eu estava sofrendo uma cetoacidose diabética. Eu nunca tive diabetes na minha vida, eu nunca tive problemas, muito pelo contrário, a minha glicose sempre era baixinha. Todos os exames que eu fazia de glicose e jejum sempre dava na faixa de 70 a 86 no máximo. Então ela sempre baixa. Só que naquele período ali de 2018, eu estava com a minha alimentação era totalmente irregular, eu estava passando por um momento de estresse muito grande, eu tinha saído recém, eu estava passando por uma depressão, porque eu estava trabalhando dentro do hospital e eu não gostava mais de trabalhar lá dentro. E aí viram que eu comecei a emagrecer, que eu já não estava prestando mais e acabaram me demitindo. Na terça-feira eles me demitiram. E eu internei na quinta-feira da mesma semana, para vocês terem uma noção. Eu já vinha definhando e não se sabia o porquê. Nessa internação descobriu que eu estava tendo uma cetoacidose diabética. Os exames acusaram mais de 1000. A minha cunhada me fala, até hoje eu não fui no hospital buscar os exames, mas a minha glicose foi a mais de 1000. E nessas noites que eu fiquei internada, a médica chamou meu pai e a minha mãe e disse assim, ela já tem 32 anos, eu tinha 32 anos quando isso aconteceu, e ela falou pro meu pai e pra minha mãe, ela disse, olha, ela já tem 32 anos, eu já vi adolescentes de 15, 16 anos passarem por isso que ela passou e não suportar.
de acabarem perdendo suas vidas por causa dessa cetoacidose. A sua filha não está respondendo aos medicamentos, eu estava em bomba de infusão, estava com catéter central e o meu corpo não reagia. Eu estava utilizando a sonda vesical de demora, que é aquela para fazer o xixi, e eu não reagia de forma nenhuma. Os meus exames sempre estavam péssimos. As gasometrias, que é aqueles que eles fazem nessa parte assim, eu não sei se tu já fez, aqui ou aqui nessa região do braço, que eles fazem a gasometria, que daí não é com garrote, que é direto lá na artéria. As minhas gasometrias estavam horríveis, o meu corpo não estava respondendo. E na noite de quinta e sexta-feira, a médica chamou meu pai e a minha mãe e disse: ela não vai resistir, se preparem para o pior. Gabi, o que isso tem a ver com querer ser mãe? Eu acredito, se tu assistiu outro vídeo, lá eu falo que às vezes eu penso que esse quadro dessa cetoacidose que aconteceu, eu acredito que isso possa ter todo esse processo que acabou acontecendo, porque me deu uma infecção renal aguda. Eu acredito que nessa alta elevada da glicose, porque assim, ó, quando a gente é diabético e a gente engravida, os médicos dizem que é muito perigoso a gente ter uma elevação da diabetes, uma elevação desse açúcar no sangue, e essa elevação faz mal pro bebê e acaba aquecendo o útero, e nesse aquecer o útero causa mal súbito no bebê. O que eu acredito que aconteceu? Que essa cetoacidose, isso não estou dizendo que algum médico me falou, isso é eu penso isso. E nada me tira da cabeça que foi isso que aconteceu. Que em função dessa cetoacidose, elevou muito o nível de açúcar e veio no meu útero e queimou esse mioma que apareceu em janeiro. Porque eu não podia ter filho. Eu tentei várias vezes, por muito tempo eu tentei, tanto que depois eu desisti. O que aconteceu? Obviamente estou viva, né? Passei pelas 2 noites que a médica me desenganou. E eu tive que fazer uma reeducação alimentar. Dentro dessa reeducação alimentar, eu fiquei 1 ano usando, não chegou a fechar 1 ano usando insulina. Fechou 11 meses usando insulina, aí eu parei de usar insulina porque a minha glicose voltou a ser baixinha e eu fiquei naquela educação alimentar. E eu perdi muito peso, eu fiquei com 58 quilos. Depois eu consegui ganhar peso de novo, porque eu tomei vitamina para engordar. Porque eu, por si mesmo, comendo, eu não consigo engordar de jeito nenhum. Só que depois desse quadro, eu comecei a ter ovulações, coisa que não acontecia comigo antes. Então, de 2018 para cá, eu comecei a ter as ovulações. E eu comecei a prestar aquelas diferenças no meu corpo. Tanto que eu tentei voltar a tomar o remédio que eu tomava, o anticoncepcional. E toda vez eu cheguei a tomar 14 dias desse anticoncepcional. E eu passei muito mal. Eu senti muita dor de cabeça, eu sentia dor nas pernas, eu sentia cólica, eu sentia uns negócios que eu tinha que ficar de cama porque eu comecei a passar mal com aquele remédio. E eu comecei a notar todos os meses a minha menstruação regularizou. Então ela começou a ter um ciclo de 21 dias. Desses 21 dias, eu comecei a prestar atenção daqueles 14 dias que tem da tabelinha. E realmente, fechava os 14 dias e eu tinha a minha ovulação todo mês. Desde esse momento que eu tive esse problema de cetoacidose, eu comecei a ovular todos os meses regradinho. Tanto que eu olhava e eu pensava assim, meu Deus, eu estou ovulando. E eu comecei a me assustar. Porque eu pensei, quando eu queria ter filho, eu não consegui ter filho. Agora eu já não quero mais. Em 2019, eu comecei a trabalhar numa outra empresa. E aí eu disse assim, eu preciso de um convênio, porque eu quero colocar o DIU. Agora eu já não quero mais ter um filho. Eu quero continuar os meus estudos. E fiquei naquela, não, eu quero DIU, quero colocar o DIU, quero colocar o DIU. E nunca me colocavam lá no convênio. E foi que eu comecei a controlar aquela tabelinha. E olhava aquela tabelinha e sempre dava no 14, sempre fechava. Eu contava direitinho, dava os 14 dias, a minha ovulação estava ali certinha. Então pode parecer bem louco o que aconteceu comigo, mas eu acredito que essa cetoacidose que aconteceu acabou queimando o mioma que existia lá no meu útero
fazendo com que o meu útero ficasse limpo, e a partir disso eu comecei a ovular. Presta atenção no próximo vídeo, que lá eu vou falar sobre a tabelinha.